Bonjour afrancesados! Bem-vindos à Jornada do Francês da Vida Real. Bem-vindos a esse evento 100% online, 100% gratuito, exclusivamente essa semana. É aqui que você vai descobrir os primeiros passos que você precisa dar para falar e dominar o francês da vida real e para se tornar uma afrancesada, um afrancesado de verdade, ou seja, os primeiros passos para você sair de onde você está agora e a se tornar uma pessoa que fala o francês da vida real. Ou seja, uma pessoa que fala francês com naturalidade, com confiança, que consegue ver filmes franceses sem legenda, que consegue ler livros em francês, que se comunica em francês com autonomia, sem depender de ninguém, que escreve em francês e quem sabe que em breve vai chegar a fluência em francês. Ou seja, é nesse evento que você vai descobrir tudo o que você precisa saber e fazer para aprender o francês da vida real do jeito mais rápido, simples e eficaz possível. Você vai ver na prática que você é totalmente capaz de se comunicar em francês desde que aprenda do jeito certo e com aulas práticas focadas no que realmente importa e no que vai te trazer resultado. Isso mesmo que você nunca tenha estudado francês na vida e mesmo que você já tenha estudado francês por meses, até por anos e não tenha atingido os resultados desejados. Pouco importa qual é a sua idade, pouco importa onde você mora, eu tenho certeza absoluta, eu tenho plena convicção que esse evento vai mudar de fato o seu aprendizado de francês e que vai ser completamente diferente do que tudo que você já viu antes. E vai ter desafio ao final das aulas para você aplicar tudo o que você aprendeu em cada aula da Jornada do Francês da Vida Real. E olha, para você realmente ter resultado e aprender de fato, dominar de fato o francês da vida real, além de aprender o francês em si, você precisa aprender a aprender francês. Você precisa de método para se manter consistente nos estudos para avançar de fato no aprendizado. Isso porque um dos maiores problemas, uma das maiores razões que faz as pessoas desistirem do aprendizado de francês ou simplesmente estudarem de uma forma que não está trazendo resultado e depois acaba perdendo a motivação, desistir ou ficar se sentindo incapaz, é porque elas aprendem com um método que não traz resultados, que não faz elas progredirem de fato na comunicação em francês, no francês da vida real. Então essa parte do método ela é tão importante quanto ou até mais importante do que o conteúdo em si, porque é ela que vai te fazer atingir os resultados que você realmente quer. E é por isso que a gente também vai tratar de método aqui nesse evento, aqui na Jornada do Francês da Vida Real. Ou seja, você não vai só aprender francês, mas também vai transformar seu aprendizado para ter os resultados que você deseja e realizar seu sonho de falar francês. E como o nome do evento já diz, aprender francês da vida real é uma verdadeira jornada, não acontece do dia para a noite. E como toda jornada, para começar, você precisa dar o primeiro passo e isso nós vamos fazer juntos hoje. Se você ainda não conhece a gente, eu sou Roberta, sou brasileira de Recife, sou fluente em francês e poliglota, porque eu também falo espanhol, inglês e, claro, português. Eu já fui advogada na França, tradutora juramentada de francês e professora de professores de francês no Brasil. Mas o que importa de verdade é que agora, hoje, eu tô aqui nessa jornada com você, para você aprender o francês da vida real. Eu sou Emile, sou francês de Lille, o Pontinho Vermelho, no norte da França. A gente já morou em Paris e agora moramos em Rennes, que são os outros pontinhos vermelhos que você está vendo no mapa. Conhecemos bem a França, dá para ver com todos os pontinhos azuis e acreditamos que qualquer pessoa é capaz de falar francês desde que aprenda do jeito certo. Por isso, criamos Juntos Afrancesados, que hoje é uma grande comunidade com centenas de milhares de pessoas com quem compartilhamos nossos conhecimentos e nossas experiências sobre a língua e a cultura francesas. E é por isso também que a gente está aqui hoje na Jornada do Francês da Vida Real para te mostrar os primeiros passos que você precisa dar para trilhar essa grande jornada que é o aprendizado de francês e para aprender de fato o francês da vida real. Tá, e como vai funcionar esse evento? Voici le programme de la semaine. Esse será o programa da semana? Vai ter 4 aulas completas e 2 encontros ao vivo durante essa semana
só. Na aula 1, na aula de hoje, você vai ver seus primeiros passos para aprender o francês da vida real aplicando o método Afrancesados. E a gente já vai começar colocando a mão na massa na nossa primeira aula de francês da vida real, hoje mesmo. Amanhã, terça-feira, Jornada do Francês da Vida Real ao vivo, vai ser a nossa primeira live no YouTube, que é um bônus de perguntas e respostas sobre a primeira aula ao vivo com a gente, com dicas exclusivas. Na quarta-feira, aula 2, como aprender o francês da vida real na prática com ritual de estudo. Ou seja, vamos compartilhar com você uma sequência de técnicas poderosas usadas por pessoas comuns para chegar à fluência no francês. Na quinta-feira, na nossa aula 3, você vai ter uma aula completa de francês informal na prática, ou seja, com um diálogo completo que você poderia ouvir em um filme, um seriado francês. E você vai aprender como aplicar o ritual da aula 2 com materiais que você vai encontrar na internet, com filmes que você vai assistir, com livros que você vai pegar. Ou seja, você vai ter em mãos o ritual de aprendizagem para você criar autonomia no seu aprendizado. Exatamente, Roberta. E na aula 4, vamos te dar os próximos passos para você dominar o francês da vida real. Sem esquecer que domingo tem live de novo. A última live da jornada no YouTube, ou seja, ao vivo. E vai ser uma live focada no método Afrancesados para fechar com a chave de ouro esse evento. E claro, a gente vai abrir para você tirar suas dúvidas ao vivo com a gente no domingo, 9 horas da manhã. Lembrando, todas as aulas serão liberadas às 9 da manhã, horário de Brasília, e todas as lives serão também às 9 da manhã, horário de Brasília. E para cada aula vai ter material para baixar, PDF, áudio para você treinar a cada passo o francês aprendido durante a jornada. Antes de entrar na aula prática de francês, alguns avisos importantes. O primeiro aviso é: esse evento é para iniciantes, ou seja, é para quem quer aprender o francês da vida real, qualquer que seja a sua idade, onde quer que você esteja, e para quem está começando do zero ou quase zero. Mas se você já estudou francês antes, digamos que você já tem um nível A1, já tem um nível A2, Avançado, ou até né? já é avançado, já tem um nível intermediário de francês, as aulas talvez te pareçam muito básicas, mas com certeza você vai aprender. E vai aprender muito com o nosso método nesse evento. Então fica aqui com a gente até o final, porque se você está aqui é por alguma razão. Provavelmente é que você ainda não teve os resultados desejados e você vai ver como conseguir isso aqui nesse evento. E a gente também queria te desafiar a ajudar os outros participantes aqui do evento. Se você já aprendeu francês, ajuda, responde as dúvidas. E a gente também queria te convidar a levar o seu aprendizado de francês a sério, a ir além, a entrar de fato num programa completo, num curso completo que te faça sair desse platô que você chegou, para que você realmente consiga se comunicar em francês com confiança, com naturalidade, com autonomia, depois que a gente terminar aqui o evento gratuito, para você parar de ficar pulando de conteúdo gratuito, que não faz você sair desse nível basicão de francês. Então, pensa bem nisso, reflete sobre isso e daqui para lá, fica aqui com a gente, porque você vai aprender muito aqui nesse evento. Nosso segundo aviso é colocar o despertador para não perder nenhuma aula, porque a jornada vai acontecer apenas essa semana, depois acaba. Depois sai do ar, ou seja, coloca o despertador para tocar essa semana, de segunda a domingo, todos os dias, às 9 horas da manhã. Nosso aviso número 3, esse evento é intensivo, uma semana com muito conteúdo, método, técnicas de aprendizado, aula de francês da vida real na prática, live, ou seja, intensivo. E esse evento também é progressivo, por isso você precisa assistir cada aula com muita atenção antes de assistir as outras na ordem, ou seja, para você entender a aula 2, para você entender a aula 3, não vai cair de paraquedas lá na frente. Precisa assistir a essa aula de hoje completa, praticar, anotar e fazer o desafio. Aviso número 4, ativa o modo aula. Você precisa se dedicar agora como se estivesse dentro de uma sala de aula, sem distração. Desliga o WhatsApp, desliga o Facebook, o cachorro, a mãe que está gritando com você lá do outro lado. Sem brincadeira, leva a sério, porque se você escolheu estar aqui, provavelmente é porque você tem um sonho de falar francês, de ver filmes sem legenda, de ler em francês, de viajar à França falando francês, de talvez trabalhar numa empresa francesa, morar na França, morar no Canadá. Mergulhar de cabeça na cultura francesa. Enfim, se você está aqui é porque você tem um real motivo para isso. Então leva a sério,
Aproveite essa oportunidade porque a Emília já falou, esse evento é efêmero, depois que sair do ar você não vai ter mais a oportunidade de começar esse evento de novo. Nosso último e quinto aviso é para uma melhor experiência, aumente a qualidade do vídeo, assista em tela cheia, assista com o celular deitado, assim. Assim vai ficar em tela cheia no seu celular. E assim você vai ver melhor e focar mais no conteúdo. Ou seja, a hora de aprender, Roberta, é quando é? Agora, porque se não for agora vai ser quando? Eu quero que você me diga, se não for agora vai ser quando? O único momento que existe de fato é agora. Talvez já faz anos que você está dizendo que quer aprender francês, que você sonha em falar francês, mas nunca se dedicou a começar de verdade, a dar de fato o primeiro passo dessa jornada. Não adie mais o seu sonho de falar francês. Aproveite agora essa oportunidade de começar. Se você está aqui, dê valor a esse momento e fica com a gente até o final. E se você dedicar seu tempo agora, pouco a pouco você vai realizar seu sonho de falar francês, mergulhar na cultura francesa, ter melhores oportunidades de emprego em breve, visitar a França, morar na França ou imigrar para o Canadá, por exemplo. E pensa bem, quantas vezes você já disse que ia aprender francês e ficou deixando para depois? Ficou dizendo que ia fazer um outro dia. Imagina só se você tivesse começado há 3 meses, há 6 meses atrás, ou até ano passado. Você provavelmente não ia estar aqui nessa jornada do francês da vida real. Ou você estaria aqui achando tudo muito fácil. Mamão com açúcar. Você estaria já falando francês. Então basta de deixar para depois e de ficar deixando o seu sonho de falar francês para segundo plano. Vamos começar agora. Agora vamos te apresentar a Bruna, uma aluna do nosso curso que decidiu há alguns meses que não ia deixar mais o francês para depois e que ia realizar o sonho de falar francês e de entender o francês falado. Bonjour, ça va? Je m'appelle Bruna, j'ai 22 ans. J'habite à Brasilia et je suis étudiante. Quand j'ai commencé les cours à français ados, je savais comment me présenter et comment dire que je ne savais pas parler le français. Et après les cours, je peux écouter la musique en français et chanter avec elle. Je peux comprendre les films en français sans les sous-titres. Et je peux aussi faire cette vidéo tout en français. Mon objectif quand je commençais les cours était de pouvoir me communiquer en français avec les natifs, pouvoir aller à les pays francophones et me balader sans souci. À la première semaine du cours, j'avais un peu de doute si c'était possible de parler le français dans 3 mois, mais j'ai fait confiance dans la méthode et voilà. J'ai découvert que c'était possible. Je pense que le fait qu'Émile est français et Roberta est brésilienne ont les cours uniques parce qu'on a accès à la meilleure des deux mondes. Et aujourd'hui, je peux dire que je parle et que je comprends le français. J'ai hâte d'aller en France, de prendre un petit déjeuner dans une boulangerie française, de flâner sur les rues de Paris. Et bon, c'est ça. Émile, Roberta, je vous remercie pour les cours. C'est une opportunité unique de la vie. Je pense que c'est un investissement et je vous recommande beaucoup de faire un. Si je suis ici en parlant le français comme je suis, c'est pour Émile et Roberta. Donc, merci beaucoup. Ça n'avait pas possible sans vous. Au revoir. E se falar francês fosse algo natural para você? E se você pudesse viajar para a França falando francês e até, quem sabe, trabalhar, morar, estudar na França, assistir a filmes 100% em francês, sem legendas, ler livros inteiros em francês, mergulhar de verdade e realmente de cabeça na cultura francesa. Eu era exatamente como você. Eu amava a cultura francesa, eu era apaixonada pelo cinema francês, eu amava ficar ouvindo música francesa e eu tinha um sonho de morar na França, ou seja, eu sonhava realmente em ser fluente em francês. E eu decidi começar a aprender francês do absoluto zero. Eu não tinha nenhum dom para a língua, inclusive eu tinha bastante dificuldade no início do aprendizado. Eu não tinha tanto tempo livre assim, porque eu estudava, fazia estágio, etc.
não conhecia ninguém do meu meio que falasse francês, nem ninguém da minha família, nem nenhum amigo. Enfim, eu era uma pessoa 100% comum, 100% ordinária, nada de extraordinário. E eu decidi ir atrás do meu sonho e me matriculei numa escola tradicional de francês em Recife, que era onde eu morava na época. Eu passei quase 3 anos estudando nessa escola e eu era super dedicada. Eu tinha certeza absoluta que eu estava no caminho certo, porque eu fazia todas as aulas, eu fazia todas as tarefas, eu estava bem empolgada realmente com o aprendizado do francês e, como eu achava que estava no caminho certo, ainda por cima a escola me certificou de que eu estava mais do que no caminho certo. Pode ver aqui o certificado que mostra que eu era nível avançado de francês. Com esse papelzinho em mãos, eu consegui realizar meu sonho e fazer um intercâmbio universitário em Lille. Na época eu era estudante de Direito em Recife e eu fui fazer um intercâmbio em Lille na Sciences Po, que é uma faculdade de Ciências Políticas e Relações Internacionais. Só que quando eu cheguei na França, as coisas não foram muito bem como eu imaginava. Eu entendia parcialmente as aulas da faculdade e não entendia praticamente nada do que os franceses falavam no cotidiano. E além disso, eu travava completamente, eu realmente não conseguia falar nem uma frase simples no meu dia a dia. Eu não preciso nem dizer que eu me sentia um peixe completamente fora d'água, que para mim o meu grande sonho acabou virando um pesadelo, porque eu me sentia realmente incapaz de falar francês, incapaz de me comunicar em francês. E às vezes eu até cheguei a pensar que eu tinha sonhado alto demais. Já passei noites chorando, pensando que meus pais deram super duro, que eu passei anos estudando para que eu realizasse o meu sonho de estudar na França, de morar na França, e eu estava desperdiçando esse sonho, desperdiçando todos esses esforços com a minha burrice, com a minha incapacidade. Eu já cheguei a pensar nisso. Só que eu passei algumas semanas assim, mal, me sentindo super incapaz, me sentindo super burra. Só que eu parei pra pensar, todo esse esforço vai ser jogado no lixo? Como é que eu vou chegar? Com que cara eu vou voltar para o Brasil, olhar para os meus pais, olhar para os meus amigos e me olhar no espelho, tendo desperdiçado essa oportunidade, tendo jogado fora a oportunidade de fato falar francês, de passar na universidade francesa, de passar nas matérias que eu estava fazendo na faculdade, eu não estava entendendo nada. Com que cara eu ia chegar na França tendo jogado todas essas oportunidades no lixo? E como é que eu ia continuar com essa insatisfação, com essa decepção? Não era possível. Então eu tinha que realmente ir atrás de uma solução e eu decidi mudar o jogo. Eu não podia continuar desse jeito, não tinha como. E eu comecei a questionar o funcionamento do ensino da escola que eu estudei, porque eu estava tentando buscar uma solução, né? E não pensar, eu sou burra, todo mundo consegue falar francês, todo mundo consegue passar na faculdade na França, nas matérias, menos eu. Não é possível, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que ir atrás do método. Será que o método que estava errado mesmo e não eu? E pouco a pouco eu percebi que eu estava confiando cegamente num método que não era eficaz, num método que não estava funcionando. Eu estava seguindo cegamente o que a escola mandava fazer e não fazia nada além daquilo, não questionava nada do que estava acontecendo na escola. E aí eu decidi pesquisar, eu decidi testar na prática, eu decidi fazer acontecer. E foi a partir dessa experiência, dessa mudança completa de estratégia, que depois de somente 3 meses eu estava falando e entendendo o francês falado. Eu estava vendo filmes sem legenda, interagindo naturalmente em francês no meu cotidiano lá na França, entendendo as aulas da faculdade e passando nas provas da matéria. Claro que você vai estar pensando aí, mas é porque você estava na França. Mas a gente vai te mostrar aqui na jornada que estando no Brasil, no Moçambique, em Portugal, na França, na Bélgica, no Japão, pouco importa o país onde você está, você pode também aplicar essas técnicas e esse método que eu aprendi, que eu descobri na marra, e você também pode ser fluente em francês, falar francês com naturalidade e confiança. Enfim, eu percebi que não é preciso ter dom, ser uma pessoa extraordinariamente inteligente para conseguir falar francês. O que você precisa mesmo é de método, é aprender de uma maneira que te traga os resultados desejados, que te aproxime passo a passo do francês da vida real, que é o que importa, o que vai te fazer se comunicar no cotidiano. E o francês deu uma baita de uma reviravolta na minha vida, viu? Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ser paga pelo governo francês, receber uma bolsa paga pelo governo francês
para estudar na Sorbonne, mas isso aconteceu. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar na França como advogada, que eu ia me casar na França com essa belezura aqui, que eu ia viajar pela França, que viajar pela França, na verdade, ia virar algo comum para mim e que eu ia morar e me sentir em casa aqui na França. E tudo isso aconteceu. E eu tô te dizendo isso aqui porque para você agora, o seu único sonho talvez seja só falar francês, mas o francês pode te abrir portas inimagináveis que você não faz a mínima ideia agora, que você nem pensa que são possíveis, porque eu nunca imaginei essa reviravolta na minha vida. Mas isso não quer dizer que você tem que dar essa mesma reviravolta que eu dei, que para você ter sucesso na vida, você precisa ter tudo que eu tenho, de jeito nenhum. Eu só quero te dizer que você, falando francês, dominando o francês da vida real, você vai ter a escolha, porque essas oportunidades vão aparecer para você. Se você der cada passo da jornada do seu aprendizado de francês com consciência, com foco, com dedicação, se você aproveitar o processo, você vai dominar o francês da vida real e essas oportunidades vão aparecer para você e você vai ter a escolha de ter essa reviravolta que eu tive ou outras reviravoltas ainda mais incríveis ou não. A decisão vai estar nas suas mãos. Ou seja, o convite é: vamos mergulhar nessa jornada, porque ela pode mudar a sua vida. E é por tudo isso que temos hoje uma missão, que é de mudar o aprendizado de francês no Brasil e também nos países de língua portuguesa. E levar o francês da vida real para centenas de milhares de pessoas, sem abordagem escolar, com foco unicamente no que realmente importa, no que traz de fato o resultado para o seu francês, no que te mergulha de fato no francês da vida real. Nossa mensagem é direcionada para pessoas comuns, nada de extraordinário, como você, como eu, simplesmente pessoas que são apaixonadas pela cultura e pela língua francesas. Porque se eu conseguir, se nossos alunos conseguiram, a gente tem certeza que você é capaz de se comunicar em francês com confiança, com naturalidade, de entender o francês falado, de dominar o francês da vida real, e você vai começar a ver isso com seus próprios olhos aqui nessa jornada. Então te convidamos a te dedicar, a dar cada passo com dedicação, a participar dos desafios da jornada. Se você se dedicar, se você estudar, seu dia vai chegar com certeza. Você pode realizar seu sonho de falar francês, você pode viajar à França, você pode assistir a filmes e seriados em francês, ler livros 100% em francês, trabalhar, estudar, morar na França ou num país francófono, qualquer que seja seu objetivo, você vai conseguir. E é isso que a gente te convida a fazer. Se dedique de corpo e alma e vamos embora aprender o francês da vida real. Agora vamos entrar na nossa aula de francês da vida real. Vamos começar com a base, suas primeiras frases em francês que você vai de fato usar na vida real. Nessa aula a gente também vai te mostrar como a pronúncia do francês não é tão complicada quanto você imagina e você vai ver que você é plenamente capaz de pronunciar o francês corretamente e de ser compreendido e compreendida em francês. Nas próximas aulas vamos estudar diálogos completos da vida real, formal e informal, e você vai precisar da aula de hoje para entender as próximas aulas. C'est parti? Allons-y! Como vai funcionar? A nossa prática de hoje vai ser dividida em 3 etapas. A etapa 1, vamos assistir ao vídeo sem a transcrição. Ou seja, ouvidos atentos, não se assuste com a rapidez, vamos depois ver cada frase lentamente. Segunda etapa, assistir ao vídeo com a transcrição. Você vai ver que você já vai entender muito mais com essa etapa. E a terceira etapa, explicação detalhada do vídeo para você sair de uma pessoa que não entende nada na etapa 1 a uma pessoa que entende praticamente tudo na etapa 3. Não só entende, como consegue usar e falar o que aprendeu. Vamos agora assistir o vídeo. Bonjour, je suis Roberta, je suis brésilienne, mais je parle français couramment. J'ai décidé d'apprendre le français pour regarder des films français sans sous-titres. Quantos por cento você entendeu? Anote quantos por cento você entendeu nessa primeira etapa para você comparar com o quanto que você vai estar entendendo ao final da aula. Agora vamos repassar o vídeo com a transcrição. C'est parti. Bonjour, je suis Roberta, je suis brésilienne, mais je parle français couramment. J'ai décidé d'apprendre le français pour regarder des films français sans sous-titres. E aí, agora quantos por cento você entendeu? Mais do que sem a transcrição, imagino, né?
E agora, se você não viu ainda uma evolução clara, fique tranquilo, fique tranquila, porque na próxima etapa você vai ver como você vai entender muita coisa. Vamos agora na explicação do vídeo. C'est parti. Primeiro a gente vai repetir lentamente e depois a gente vai repetir de forma nativa, velocidade nativa da vida real. Vamos começar agora lentamente. Bonjour, je suis Roberta. Bonjour, je suis Roberta. Então eu comecei aqui com bonjour. O bonjour, ele serve para falar tanto bom dia quanto boa tarde em francês. Então ele é usado para cumprimentar. É quando você está chegando para falar com alguém. Bonjour. E aí o que a gente tem da pronúncia do bonjour? O N tem o som do on. Não tem nada para falar. Nada de difícil, nada de complicado. O U em francês tem o som da letra U em português, ou seja, U. E você vai pronunciar o R no final. Bonjour. Bonjour. Então presta atenção aqui. Esse R, ele é um R um pouco arranhado na garganta. Ele é um R gutural, certo? Você pode parar para pensar que ele é bem parecido com Roberta, com esse R do começo de Roberta, só que ele é um pouco mais arranhado. Para treinar esse R, a gente recomenda que você pegue um copo d'água e que você faça um gargarejo, porque ele vai ser realmente aqui nessa região, vai ser esse movimento do gargarejo. E depois você tira a água e tenta fazer ele sozinho e depois coloca ele na palavra Bonjour. 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 Tá, então entendi, isso é para falar bom dia e boa tarde. Se eu estiver falando com a pessoa de noite. Boa noite em francês é bonsoir. Bonsoir. A pronúncia, bonsoir. O I tem o som do wa. O A rápido. Wa. Bonsoir. Mais uma vez, você vai pronunciar o R no final. Bonsoir. Bonsoir. Uma palavra só. Ou seja, é uma palavra só colada. Exatamente. Não é bom dia, boa noite, como em português. Então, presta atenção na pronúncia. Não é bonsoir, tá? Não é bonsoir. É bem rapidinho, como a Emília falou. Bonsoir. 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 E olha aqui o R pronunciado. Bonsoir. Então, a próxima frase que eu falei foi Je suis Roberta. Je suis Roberta. E je suis significa literalmente eu sou. Je suis. Je suis. Je suis, no caso, mais o seu primeiro nome. Prénom em francês, hein? Cuidado. Nome em francês, prénom. E Emily está dizendo cuidado também, porque quando a gente vai falar sobrenome em francês, como é que a gente diz? Nom. N-O-M. Nom. Então, nom em francês significa sobrenome, certo? E prénom é o primeiro nome, é o seu nome. Então, para você se apresentar, falar o seu nome, você vai dizer je suis mais o seu nome. Vamos lá na pronúncia. Je. Como fazer esse E em francês? Je. Presta atenção que é um biquinho. Esse som não existe no português. Então, é muito importante você começar a treinar desde agora. Fala em voz alta do outro lado com a gente também. Então, je. Você vai fazer a boca do O e vai falar E. Je. Faz a boca do O e fala E, fechado. Je. Bem fechado. Je. É o biquinho francês mesmo. Você tá aqui na jornada do francês da vida real, é para fazer o biquinho como os franceses fazem na vida real. Je. Aí também tem outra coisa aqui no je suis que também chama a atenção, que também tem o biquinho francês, né? Esse U, esse famoso U francês, esse biquinho U. Je suis. Como fazer esse U em francês? U. Faz a boca do U em português e fala I. U. Je suis. E presta atenção aqui que a gente vai falar o I, mas o S a gente não vai pronunciar. Je suis. Então, je suis, o S no final não vai pronunciar por quê? Qual é a regra que está por trás disso? Não precisa saber de regra nenhuma. Você aprendeu o significado, você aprendeu o uso, você aprendeu a pronúncia, ou seja, você aprendeu o francês.
Não precisa ficar decorando regra, certo? E o je suis, quando ele é falado bem rapidinho, no francês da vida real, ele vai ser meio que engolido, vai virar meio que uma coisa só, né? Je suis Émile. Je suis Émile. Je suis Roberta. Então, presta atenção, je suis, quando a gente tá falando pausadamente, mas eu posso falar ele mais rapidinho, numa pronúncia mais corriqueira do francês, mais da vida real. Mais da vida real, não, da vida real. Je suis Roberta. Bonjour, je suis Roberta. Bonjour, je suis Émile. Ok? Uma outra forma de se apresentar, uma outra forma de falar do seu Nome, não, do prénom. seu prénom é je m'appelle, que é eu me chamo. Je m'appelle Émile. Je, agora você sabe pronunciar corretamente. M'appelle é como se acabasse no L. Je m'appelle. Então não vai ser je m'appelle, não vai ser je m'appelle, Não. não vai ser je m'appelle Não. e não vai ser je m'appelle, Não. tá? Não tem o som de nenhuma vogal no final. A única coisa que você vai fazer é pronunciar o L e largar a sua língua no final, literalmente. Então, je m'appelle, porque se eu não largasse a língua ia ficar je m'appelle. Aí não terminou, né, a pronúncia. Então, je m'appelle. Je m'appelle. É para treinar com a gente, né? Então, Je m'appelle. Emília, qual é o que eu tenho que usar? Qual é o mais correto? Je suis ou je m'appelle? Os dois são corretos. Poder usar qualquer um dos dois. Você escolhe qual é o mais lindo, qual é o mais prático, qual é o mais simples. Pra você. Escolha o melhor pra você e vamos embora. Je m'appelle Roberta. Je suis Roberta. Très bien. Eu acho que todo mundo já sabe que eu sou Roberta, né? Então, a próxima frase que eu falei foi Je suis brésilienne, mais je parle français couramment. Je suis brésilienne, mais je parle français couramment. Lembrando aqui o je suis, eu posso falar ele je suis ou eu posso falar ele suis. Os dois estão corretos. O suis é muito mais do cotidiano, da vida real. É assim que você vai ouvir nos filmes, nos seriados, as pessoas falando na rua aqui na França, certo? E você já viu, je suis significa eu sou para falar o seu nome. Mas aqui a gente está usando ele para outra coisa, para sua nacionalidade. Pour ta nationalité. Roberta falou, je suis brésilienne. Brésilienne. Acho que você adivinhou o que significa eu sou brasileira. Brasileira. Então, brasiliana. Vamos ver aqui a pronúncia, tá? Primeiro a gente vai começar com o R, porque aqui é desafio mesmo. Não vai ficar aquela coisa só mamão com açúcar. A gente quer ver você treinando o seu R francês. Então vai ser brasiliana. Brasiliana. E novamente aqui a pronúncia é como se ela terminasse no N, tá? A gente não vai falar brasilienne, não vai ser brasilienne, não vai ser brasiliana, nem brasilienne. E acho que você descobriu que não é brasilienne, é brésilienne. Cuidado, em francês não é um A, é um E. Com esse acento aí, tá? Então, a pronúncia vai ser terminando o N e largando de novo o N. Brésilienne. Brésilienne. Se você for um homem, je suis brésilien. Je suis brésilien. Então, aqui presta atenção que a pronúncia é bem parecida, mas o final ele vai ser anasalado, né? Brésilien. Brésilien. E o país é o Brésil. Le Brésil. Não é Brasil. Não é Brasil. Brésil. Le Brésil. Não sei por que os franceses decidiram que o nosso país era com E, mas é assim, certo? E aí, se for uma pessoa de uma outra nacionalidade... Por exemplo, je suis français. Je suis français. Olha que interessante aqui. A gente tá vendo que tá escrito A-I-S, mas Emílio falou o quê? E. Français. 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 Então, o AI e o AIS em francês, anota aí. AI e AIS em francês tem som de E. Ou, dependendo da região, tem som de E. Então, vai ter francês que vai dizer français e vai ter francês que vai dizer français. Depende tá? da região. Tanto faz, escolha o que você quer falar, o que você acha mais lindo, os dois estão corretos. Français para um francês, uma francesa, française. Française. A diferença é que no final você vai fazer um som do Z. Française. 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 E aqui para française vai ser sempre esse som aberto do ESA. ESA, não vai ser ESA, tá? Française. Française. E para nossos amigos portugueses, vamos lá. Je suis portugais. Português em francês,
Portugais. Olha o U que você já sabe pronunciar. Boca do U, fala aí. Português. Portugais. E para nossas amigas portuguesas, portuguesa. Je suis portuguesa. Mesma coisa do que français e française. Portugais, portugaise. O país é le Portugal. Le Portugal. E o país, que é a França, eu acho que a gente não falou, não foi? La France. La France. E aí presta atenção que aqui o AN de França, ele não é como o nosso A com tio, tá? Ele é um pouco mais grave. France. 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 Presta atenção que a boca ela é meio fechada, quase que como se fosse um O, tá? France. France. Você continua depois. Je suis brésilienne, mais je parle français couramment. Mais je parle français couramment. Isso significa, mas eu falo francês correntemente. O que é correntemente? Fluentemente, com fluidez. Então, fluentemente em francês é couramment. Couramment. Presta atenção na pronúncia ENT. ENT em francês vai virar en. Tá? Um som bem fechado, como eu falei, bem grave, como o de France, tá? Então, couramment, couramment, não é couramment, tá bom? Presta atenção porque isso aqui vai te servir também para pronunciar outras palavras em francês. Então, aqui o mais significa mas, tá? Mas, no entanto, entretanto, todavia, mais je parle français. Je parle français significa eu falo francês. Você vai usar isso para falar das línguas que você fala, certo? Não obrigatoriamente as que você fala fluentemente. Você pode falar das que você fala geralmente, tá? No meu caso, eu poderia dizer je parle français, anglais et espagnol couramment. Je parle français, anglais e espanhol couramment. Na minha vez seria je parle français, anglais e português, que a gente acabou de ver, couramment. Ou seja, português para nacionalidade e para a língua é a mesma palavra. Então aqui significa eu falo francês, inglês, a gente vai dizer anglais, Anglais. e espanhol e espanhol fluentemente, couramment. Espanhol, presta atenção, espanhol, o GN em francês tem o som do NH em português um pouco mais forte. Espanhol, espanhol. Espanhol, espanhol. Falei certo, né? Parfait, Roberta. É para você falar também em voz alta com a gente. Agora, se você falar um pouco, como seria? Eu vou dizer je parle un peu français. Je parle un peu français. Je parle un peu français. Fala rapidinho também. Testa primeiro devagar e depois mais rapidinho. Je parle un peu français. Je parle un peu français. Ou seja, um pouco seria un peu. Un peu. Olha de novo o E, que a gente já aprendeu no je. A gente viu aqui. Je parle un peu. Un peu. Fechado. Je parle un peu. E presta atenção também o je parle. Não vai ser je parle, je parle. Não, é je parle. Ele vai terminar de novo no L. Então você já está percebendo que no francês existe quase que um padrão que geralmente esse E no final ele não é falado. Então a gente vai pronunciar bem direitinho a consoante que está antes. Je parle. Certo? Je parle. Solta o L na boca. Solta a língua da boca. Je parle un peu français. Depois você falou o quê? J'ai décidé d'apprendre le français pour regarder des films français sans sous-titres. Calma que a gente vai por partes, que a gente sabe que essa é longa, chega a estar um bloco gigante aqui na tela. Então, por partes, Emília, repete aí rapidinho pra gente, por favor. J'ai décidé d'apprendre le français pour regarder des films français sans sous-titres. Então, j'ai décidé d'apprendre significa eu decidi aprender. J'ai décidé d'apprendre. Olha essa pronúncia. Aí, c'est apprendre. A gente tá com um desafio em cima de vocês, né? J'ai décidé d'apprendre. A gente vai ter 2 R's aqui. Novamente, o E não vai se pronunciar no final. A gente vai terminar a pronúncia no R. Apprendre. Quem domina esse apprendre vai dominar toda a pronúncia francesa. Vamos lá. J'ai décidé d'apprendre. D'apprendre. E não tem problema, novamente, eu gosto sempre de lembrar disso. Se você não está conseguindo fazer o R agora,
continua treinando, a sua hora vai chegar, certo? Não fique se diminuindo. O processo de aprendizado que você está passando agora para aprender o R francês, a pronúncia francesa, todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso, então mantenha-se firme, continue treinando e você vai conseguir fazer a pronúncia do R. Errar faz parte do processo do aprendizado. Exato. Então, j'ai décidé d'apprendre, eu decidi aprender le français, o francês. Para. Então, aqui eu estou dando a minha razão. Por que foi que eu decidi aprender francês? Qual foi a minha razão aqui que eu falei? Regarder, assistir des films français, a filmes franceses sans sous-titres, sem legendas. Emílio, repete rapidinho para a gente ouvir a pronúncia francesa maravilhosa. J'ai décidé d'apprendre le français pour regarder des films français sans sous-titres. Ou seja, eu decidi aprender francês para assistir a filmes franceses sem legendas. Olha que desafio. Esta frase aqui, cheia de R, Quase é isso aí. trava-língua. Quase um trava-línguas mesmo. Então, j'ai décidé d'apprendre le français pour significa eu decidi aprender francês para. E aí você vai acrescentar depois a sua razão, tá? Por que que você decidiu de aprender francês? O spoiler que isso aqui, presta atenção, anota. Isso aqui, porque isso aqui vai fazer parte do desafio de hoje, da jornada do francês da vida real. Então, você vai adicionar aqui a sua razão, o seu... Pourquoi? C'est o porquê. Por que você decidiu aprender francês? Hein? Aqui Roberta falou, e é de verdade, hein? A história de verdade, une histoire vraie, para assistir seus filmes preferidos em francês, Amélie Poulain, hein? E vários outros filmes franceses, que eu sempre adorei cinema francês. Então vamos ver outros exemplos para você praticar na sua casa. J'ai décidé d'apprendre le français pour vivre au Canada. Morar no Canadá, ou viver no Canadá. Vivre. Vivre en France. Vivre au Canada, vivre en France. Por que tá diferente? Por que não é en para os dois, o para os dois? Como em português, eu digo morar no Canadá, mas eu digo morar na França. Então, tem a ver com o país masculino ou país feminino. Exatamente. Tá. Então, vivre au Canada, morar no Canadá, vivre en France, viver na França. Então, você pode falar a frase completa. J'ai décidé d'apprendre le français pour vivre au Canada. J'ai décidé d'apprendre le français pour vivre en France. Très bien. Autre exemple. J'ai décidé d'apprendre le français pour travailler dans une entreprise française. Olha aqui o trava-línguas de novo do R. Então, para trabalhar em uma empresa francesa. Agora vamos repetir a frase inteira novamente. J'ai décidé d'apprendre le français pour travailler dans une entreprise française. E outra coisa aqui interessantíssima da pronúncia francesa é o duplo L. O duplo L ele não tem som de L, ele tem um som de I longo. Travailler, travailler. 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 Trabalhar, travailler em francês. E presta atenção que o ER no final aqui de um verbo, o verbo no infinitivo, ele tem som de E. Então a gente não vai pronunciar esse R do final. Travailler. Travailler. Vamos lá, outro exemplo. J'ai décidé d'apprendre le français pour visiter Paris. Pour visiter, de novo, ER, visiter Paris. Para visitar Paris. Eu acho que esse deve ser o motivo de muitas pessoas, porque esse também fazia parte do meu hall de motivos para querer aprender francês. Paris é uma cidade linda mesmo. J'ai décidé d'apprendre le français pour étudier en Belgique. Para estudar na Bélgica. Cuidado, em francês, estudar não tem o S, hein? Étudier, étudier. Não é estudier. Étudier en Belgique, hein? Bélgica, que é um outro país francófono. E presta atenção também, Emílio já falou, é que tem essa questão de não ter o S e também tem a questão que não é étudier. Tem o I aqui. Étudier. 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 Cuidado, porque é verdade que a maioria dos estudantes brasileiros
acaba confundindo. Então já anota para você evitar e para você treinar mais para confundir menos. Então aqui foi en Belgique, mas se você quiser você pode colocar étudier au Canada, étudier en France, étudier mais o país em que você quer estudar. J'ai décidé d'apprendre le français pour lire mes livres préférés. Eu decidi aprender francês para ler meus livros preferidos, tá? Então presta atenção aqui que quando a gente vai usar esse bloco, j'ai décidé d'apprendre le français pour, eu decidi aprender francês para, depois, assim como em português, a gente vai começar com o verbo no infinitivo. Vivre au Canada, viver no Canadá. Travailler dans une entreprise française. Pardon, trabalhar em uma empresa francesa. Visiter Paris, visitar Paris. Étudier en Belgique, estudar na Bélgica. Lire mes livres préférés, ler meus livros preferidos. Então agora vamos assistir mais uma vez o vídeo para você avaliar quantos por cento você entendeu. Vamos lá. Com certeza foi muito mais do que no início dessa aula. A gente está curioso para saber. Vou dar o play. Bonjour, je suis Roberta, je suis brésilienne, mais je parle français couramment. J'ai décidé d'apprendre le français pour regarder des films français sans sous-titres. E agora, quantos por cento você entendeu? Com certeza foi muito mais do que nas etapas 1 e 2, eu imagino, hein? E agora a gente vai para o nosso primeiro desafio da jornada do francês da vida real. Défi numéro 1. A gente quer saber qual é o seu grande sonho, por que você decidiu aprender francês. Pourquoi avez-vous décidé d'apprendre le français? Pourquoi avez-vous décidé d'apprendre le français? Essa é a pergunta que a gente te faz. Por que você decidiu aprender francês? E a gente quer que você dê somente a resposta. J'ai décidé d'apprendre le français pour... Eu decidi aprender francês para... E aqui você vai completar com o seu sonho, como você aprendeu na aula de hoje. J'ai décidé d'apprendre le français pour... E aí, onde é que você vai fazer esse desafio? Você pode fazer ele por escrito nos comentários, que está aqui abaixo desse vídeo, ou fazer um story ainda melhor, para você praticar a sua fala desde o primeiro dia da jornada. Faz um story falando qual é o seu grande objetivo do francês. Em francês. Em francês, j'ai décidé d'apprendre le français pour... mais o seu grande sonho, e marca a gente, marca o nosso... Afrancesados. @afrancesados. Queremos ver vocês lá e claro que a gente vai repostar também, porque a gente vai ficar muito orgulhoso e muito orgulhosa de você estar dando esse passo e estar passando a ação. Como já falamos, tão importantes quanto aprender o francês em si e aprender como aprender francês. Isso porque é o método que vai te fazer continuar nos trilhos da sua jornada do francês, que vai te fazer ter resultados e chegar onde você quer, onde você tanto sonha. É o método que vai te dar autonomia, confiança e motivação para passo a passo dominar o francês da vida real. A gente vai começar a falar sobre essa parte do método agora e vamos desenvolver ainda mais nas próximas aulas. Eu contei um pouco da minha história aqui e queria trazer um pouco de clareza para você do porquê os meus estudos de francês deram tão errado no início, porque eu passei tanto tempo estudando e não tive resultado. O maior erro que eu cometi foi, com certeza, seguir cegamente o plano da escola. Eu nunca tinha parado para analisar por que eu não estava tendo resultados. Eu só percebi depois que aquela estratégia da escola não estava adaptada para pessoas como eu, que queriam falar francês da vida real, entender filmes, ler livros, se comunicar de verdade no cotidiano em francês. Simplesmente aquela estratégia não estava sintonizada com o que eu tanto desejava. E por que isso não funcionou? Um dos pontos principais é porque o foco de cada aula na escola era um ponto gramatical, uma regra de gramática. Ou seja, decorar regras de gramática era o ponto principal do aprendizado. Mas ninguém precisa, de fato, decorar regrinhas de gramática e milhares de exceções para dominar o francês da vida real, para falar francês com naturalidade, nem para entender o francês falado.
Ah, então quer dizer que eu vou aprender tudo errado? É porque eu não estou aprendendo as regras de gramáticas. Non. Não, de jeito nenhum. Você vai aprender o francês da vida real, direto ao ponto. E a gramática, ela vai ser aprendida naturalmente, intuitivamente. É como uma criança, ela não precisa saber o que é um sujeito oculto, o que é o complemento adverbial para falar é aqui. Ela sabe o que significa é aqui. Ela entende quando alguém fala e ela usa aquilo quando ela precisa no cotidiano dela. Ela aprendeu que é assim e ela fala, e é isso que você também deve fazer com o francês. Aliás, é justamente ficar focando nas regras de gramática que faz muitas pessoas travarem geral na hora de falar francês. É como, por exemplo, aprender a dirigir. Você não precisa saber tudo de mecânica, saber para que funciona cada peça do motor, exatamente onde está cada pecinha e para que ela funciona e como é a mecânica, como é a engenharia daquilo ali. Você não precisa saber disso nos detalhes para aprender a dirigir. Se você quer dirigir, você precisa fazer o quê? Focar na parte prática. Quais os pedais você usa para que função? O volante, os retrovisores, a marcha. É isso, é exatamente a mesma coisa com o francês. Você precisa focar na parte prática. E lembra, a gramática ela é apenas uma descrição da língua. Ou seja, eu estou descrevendo, tentando colocar em regras quase que matemáticas, algo que é algo natural, que é a comunicação. Ou seja, por que eu vou focar na descrição se eu posso focar de fato no francês da vida real? Ou seja, eu posso começar a me comunicar e a usar o francês. E perceba, você não precisa decorar nenhuma regra de gramáticas, nem tabelas de conjugação e aprendeu bastante na aula de hoje. E você vai perceber que em cada aula da jornada do francês da vida real, como isso é real e como isso é simples. Então presta atenção, não tenta ficar decorando milhares de regras e exceções de gramática, porque elas atrapalham mais do que te ajudam. Imagina só, na hora de você falar, só vai vir aquele monte de regra na sua cabeça, você vai ficar tentando buscar a regra para formar a sua frase, em vez de vir naturalmente, instintivamente, o francês da vida real, que é o que de fato você precisa na hora de falar, na hora de entender um filme, na hora de entender quando o francês fala com você, na hora de ler um livro, um jornal, na hora de conversar com alguém em francês. Então, o foco principal é o francês da vida real. E o que mais? Outra coisa que não funciona de jeito nenhum para você que quer dominar o francês da vida real é ficar decorando listas de vocabulário fora de contexto, é ficar aprendendo palavra solta, anotando palavra solta ou tirando as palavras, os verbos de contexto. Por que isso não funciona? Porque você nunca vai usar palavras soltas para se comunicar em francês. Você nunca vai ver uma palavra jogada num livro. Você nunca vai ver uma palavra jogada num filme, na rua. Tudo está dentro de um contexto, de uma frase, de uma realidade. Ou seja, aprender palavras soltas, ficar decorando lista de palavras soltas é inútil para quem quer se comunicar em francês com naturalidade, porque pensa bem que você nunca vai ser capaz de formar suas próprias frases, de entender de fato o francês falado, se você só está focando em lista de palavras sem contexto que não são usadas na vida real. Porque você vai ver as palavras, você vai ouvir as palavras, você vai ler, você vai pensar, você vai escrever as palavras sempre dentro de frases, sempre dentro de contexto. Ou seja, sempre aprenda dentro de contexto, porque é assim que formar suas próprias frases vai virar uma coisa natural e que você vai progressivamente entender o francês falado e se comunicar cada dia mais com naturalidade em francês. Anote e treine frases completas. Ou seja, essa é a dica de agora. Não fique tirando as palavras de contexto. São as frases completas. É estudando e treinando as frases completas dentro de contexto que vai te fazer se ficar com mais naturalidade no francês, entender cada vez melhor o francês falado. Talvez agora para você esteja longe da sua realidade, mas você vai ver como isso vai se tornar real pouco a pouco aqui na jornada. E o que mais não funciona com você? Outra coisa é que nas minhas aulas tinha sempre exercíciozinho, provinha, exercício de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, completar lacuna, ligar uma coluna com a outra. Eu sei. Gente, esse tipo de exercício treina seu cérebro a falar errado. Pensa bem que você tem
um exercício que é marque a alternativa correta. Você tem 4 opções. A, B, C e D. Você está dando, só uma é correta, você está dando a seu cérebro 3 chances de lembrar o francês errado e uma chance de lembrar o francês certo. Você está expondo o seu cérebro a muito mais francês errado, francês incorreto, o francês que não tem nada a ver com o francês da vida real, do que com o francês da vida real, com o francês que é correto, que você vai ouvir e que você precisa usar. O mesmo vale para vários outros tipos de exercício, verdadeiro ou falso. Você está dando 50% de chance para o seu cérebro lembrar o francês errado. Ou seja, por que você vai focar tanto no erro se o que você precisa mesmo é o francês correto, é o francês da vida real? Ou seja, foque unicamente no francês da vida real, assim você terá mais clareza e você vai aprender o francês correto, direto ao ponto, sem confusão e de forma muito mais simples. Exatamente. Outra coisa que eu só tinha contato com o francês 2 vezes por semana. Eu só tinha aulas na escola 2 vezes por semana. Talvez eu até fizesse as tarefas no outro dia, mas geralmente eu fazia antes de começar a aula, terças e quintas, me lembro muito bem. Isso entre uma aula e outra, a aula da terça, a aula da quinta, e a aula da quinta, a aula da terça, eu esquecia tudo. E isso também vai acontecer com você se você tiver contato somente esporádico com o francês. Obviamente que eu me achava burra, eu achava que só era comigo que isso acontecia. Só que a verdade é que quando a gente tem um contato muito esporádico, espaçado com a língua francesa, o cérebro, ele percebe que aquela informação, ela não é tão importante, não é tão presente. E é claro que o nosso cérebro não vai gastar energia com algo que não é importante, né? Então é por isso que é muito importante, na verdade é essencial, que o seu contato com o francês não seja só 2 vezes por semana, não seja só 1 vez por semana, não seja esporádico. O que é que a gente tem que fazer, Emila? Coloque o francês na sua vida todos os dias. É assim que seu cérebro vai ser estimulado a lembrar do francês e a guardar o francês num lugar especial aqui na sua memória, para que você se lembre do que você estudou e que você se lembre quando você precisar usar também o francês. Tudo isso para te dizer que seguir cegamente o plano da escola tradicional não me trouxe os resultados que eu desejava. Isso talvez esteja acontecendo com você, talvez nunca tenha acontecido, e é bom que você já está alerta para não cometer esses erros. Resumindo, a solução para falar francês com confiança e naturalidade, entender o francês falado, progredir cada vez com mais autonomia no francês, o que você precisa é aprender o francês da vida real todos os dias, ou seja, uma imersão no francês da vida real dentro de contexto. Enfim, se com essa estratégia eu consegui, nossos alunos conseguiram, se você aprender com um método que te traz resultados, você também é 100% capaz de falar o francês da vida real, de entender o francês falado, com autonomia, com naturalidade, com confiança. Você também pode chegar lá. A próxima aula vai ser na quarta-feira e o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai estudar um diálogo totalmente em francês da vida real. Vai ser uma aula completa. Ou seja, a gente vai ver com detalhes o que é exatamente o francês da vida real, o que você deve estudar todos os dias, em que sequência exata você deve treinar o seu francês. Vai ser uma aula super completa, baseada em um diálogo, ou seja, algo que você de fato vai ver nos filmes, que você vai precisar praticar para se comunicar em francês. E você vai sair da aula de quarta-feira com um plano de estudos em mãos para você aprender francês com esse plano de estudos. A gente queria aproveitar aqui para te dizer que nós somos uma escola de francês online e temos uma equipe dedicada aos alunos do nosso curso e uma plataforma completa de aprendizagem para quem quer sair do zero ou do nível que você está agora até chegar a um nível avançado de francês, falar francês com naturalidade e confiança, dominar o francês da vida real. Vamos abrir as inscrições para uma nova turma do curso de francês Método Afrancesados após a jornada do francês da vida real. Vamos dar mais informações, mais detalhes durante a jornada. Mas como a Emily já falou, a gente só vai abrir as inscrições para o curso de francês Método Afrancesados depois da jornada.
porque a gente ainda tem muito conteúdo gratuito para trabalhar juntos por aqui. Então cola na gente, foca na jornada e vamos embora aprender o francês da vida real. Lembrando do desafio, qual sonho você quer realizar graças ao francês? J'ai décidé d'apprendre le français pour... Deixe seu comentário aqui embaixo ou faz um story lá no Instagram e marca a gente, @afrancesados, pra gente ver e pra gente repostar também. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares que também têm o sonho de falar francês. Lembrando que é de graça, a Jornada do Francês da Vida Real é um evento gratuito, então 0800, porque você vai deixar de compartilhar com sua família, com seus amigos, para eles também aprenderem o francês da vida real de graça. E amanhã, lembrando, temos um bônus, nossa live no YouTube. Amanhã, terça-feira, mais uma vez, às 9 horas da manhã, Jornada do Francês da Vida Real ao vivo para tirar todas as suas dúvidas. E com dicas exclusivas que a gente só vai dar amanhã. Na aula 2, que vai acontecer na quarta-feira, como aprender o francês da vida real na prática com ritual de estudos. Então lembra de colocar o despertador às 9 horas da manhã, amanhã, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, para você não perder nenhuma aula, nenhuma live aqui do evento. A gente se vê amanhã na live ao vivo no YouTube. À demain! À demain! Não esquece do desafio. Salut! Bonsoir, je vais essayer de faire cette vidéo. Pour moi, ce n'est pas facile de faire ça, car même dans ma langue maternelle, je ne suis pas une personne bavarde, je suis trop timide, mais comme tout dans la vie, il y a la première fois. Et c'est mon tour maintenant. Comme on dit Émile et Roberta, allez, c'est parti, allons-y. D'abord, je vous demande permission de me présenter. Je suis Roberto Andrade. Je suis vétérinaire des petits animaux, principalement les chats et les chiens. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. J'habite à Salvador depuis 1970, mais je suis né dans une petite ville au sud de Bahia qui s'appelle Itororó en français. Et j'ai décidé de faire ce cours sur Internet parce que autrefois, j'ai fait pour 2 ans un cours régulier et je voudrais parler couramment et ce cours prioriser la grammaire que je ne suis pas d'accord. Donc, j'ai cherché sur Internet un autre cours et j'ai trouvé la Francesados avec l'Émile et Roberta. J'adorais ce cours et je vous recommande. C'est magnifique, c'est fantastique et c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos. Merci à tous, au revoir.